Restrição interna no Banco Central, a famosa SRC, lista negra. Cara, como resolver isso, né? Como resolver isso? Eu sei que tem muitas dúvidas, a gente recebe muitas perguntas, eu vou responder boa parte delas aqui, tá? Sobre restrição interna, ou seja, qual é, né, o grande problema que as pessoas enfrentam. É assim, você teve uma dívida, vamos supor, você teve uma dívida e você, com o banco A, você estava ali com o banco A negociando ali e você negociou, quitou essa dívida e agora na hora de você fazer um novo financiamento não foi mais aprovado. Esse é o grande problema, não ser mais aprovado o crédito, não mais ter crédito na praça, né? Até que ponto, né, isso pode acontecer e até que ponto isso não pode acontecer. Ou seja, né, você consegue mudar esse cenário uma vez que você já teve nome sujo, já teve uma dívida, você consegue mudar esse cenário, você consegue sair dessa lista negra, tanto do banco quanto do Banco Central. Então eu quero esclarecer nesse vídeo aqui e mostrar algumas soluções e responder algumas perguntas que a gente recebe nas nossas redes sociais, tá bom? Vamos lá? Primeira coisa, é importante você entender os tipos de restrição, tá? Existe uma restrição no banco que você tinha dívida ou tem a dívida. Você deixou de pagar, né? Ou seja, o banco ali mostra, né, que você foi um mau pagador, um mau cliente. Porque vamos pensar o seguinte, qual é o interesse do banco? O interesse do banco é lucro, ou seja, o cliente que não dá lucro não é interessante para o banco. Em algum momento, o banco pode julgar que você não é um cliente interessante, porque, né, no seu relacionamento ao longo do período do passado, baseado no passado, né, você não gerou lucro, na verdade você pode ter gerado prejuízo para esse banco. Então essa é uma decisão do banco não atender você e tá tudo bem, tá? Se o banco não quer atender você, você pode ir procurar outro banco que te atenda, tá? Procurar outro banco. Mas existe uma maneira que você consiga melhorar o relacionamento com esse banco. Lembre-se, qual é o interesse do banco? Ter lucro com você. Quais são as fontes de lucro desse banco? Muitas vezes o banco tem vários produtos, como consórcio, investimentos, previdência. Então, uma maneira de você começar a criar um relacionamento com aquele banco que você teve problema, que você zerou suas dívidas, é realmente agradando ele, fazendo os produtos, né? Isso vai melhorando, eu diria assim, o seu relacionamento. Com essa melhoria de relacionamento, você volta a ter crédito novamente, tá? Eu não sou a favor de você ficar tendo dívidas, né? Por isso que o meu canal nome é Dívida Zero, o nome do meu método é Dívida Zero, porque eu acredito que dívida zero é o primeiro passo para a sua independência financeira, tá bom? Mas se isso é uma preocupação sua, tá? Se você ainda não está focado na independência financeira e você quer fazer novos créditos ou precisa, né, fazer um financiamento de uma casa, de um carro, futuramente, existe um caminho. Existem outros caminhos também? Existe. Hoje em dia a gente tem aí, né, o Open Bank, Open Finance, né? O que é o Open Bank? Você pode ir lá no Banco Central, no registrado, abrir suas informações para o Open Bank para que outros bancos vejam, né, eu diria assim, o seu histórico de educação financeira, né? E pode ser que você consiga um relacionamento até melhor do que naquele banco que está tendo restrição, tá bom? Então existe solução sim, tá? E a segunda solução é você ter educação financeira, ou seja, a partir do momento que você mostra para o banco que você, aquela dívida no passado, aquilo foi uma coisa passada, você não tinha educação financeira e agora você tem, você fez um treinamento, você fez uma mentoria e você começou a cuidar melhor do dinheiro e você consegue demonstrar isso. Como que você consegue demonstrar? Mostrando como que você está pagando seus cartões, como que você está pagando suas contas, como que você está acumulando dinheiro, se você está investindo ou não. Então isso é um resultado de uma boa educação financeira, ou seja, invista na sua educação financeira que você não vai ter restrição em lugar nenhum. Aliás, você vai ter tapete vermelho se você chegar lá, por exemplo, com um saco de dinheiro querendo investir, porque aí esse cara o banco lembra do interesse dele, lucro, ele vai querer você como cliente de volta, tá bom? Fez sentido aí? Fez sentido? Legal. Agora vamos falar de um outro tipo de restrição que é a lista negra do Bacen ou do Banco Central. Vamos lá? Lista negra do Bacen. Primeira coisa, se você tá ou não tá na lista negra.
Qual é o motivo de você ir para essa lista, tá? O motivo é você atrasou uma conta, você atrasou uma dívida, você não pagou ou você está pendente, tá? E é muito fácil. Existe um vídeo que eu fiz, eu vou deixar aqui embaixo também, um vídeo que eu fiz, que é como consultar suas dívidas. E lá eu falo do registrato, ou seja, é possível você mesmo consultar e ver se existe uma restrição. De repente, Caê, tem lá que eu estou pendente numa dívida, mas eu já paguei essa dívida. E é simples, você pega, né, a CND, certidão negativa de débito, envia para o banco, pede para ele retirar essa restrição, ou você pede para o próprio Banco Central e é removido. Você sai dessa lista negra, porque essa lista negra do Banco Central é uma maneira onde todas as instituições financeiras vê, né, o seu rastro de educação financeira que você não tinha, né? Ou seja, né, a falta de educação financeira ou débitos pendentes. Então, é possível se remover da mesma forma que eu falei com educação financeira, ou seja, você vai lá, Caio, eu ainda estou pendente de algumas dívidas, então você quita essas dívidas, acha uma estratégia para quitar. Essa é a nossa especialidade, inclusive, desse canal e do meu trabalho. Tem aqui embaixo, inclusive, um link de aulas que eu dou gratuitamente para você, né, ter mais educação financeira e zerar suas dívidas, tá? Assista essas aulas. A gente também tem acompanhamento através de mentorias financeiras que eu consigo ajudar você, tá bom? Beleza? E eu vou responder algumas perguntas aqui que a gente recebeu. Eu vou ler algumas perguntas aqui de algumas perguntas que a gente recebeu aqui, que é só para a gente fechar isso, né? Todas as dúvidas, então, né, sobre lista negra, Banco Central, sobre tudo. As pessoas ainda têm dúvidas sobre isso, tá bom? Vamos lá? Deixa eu pegar a primeira aqui. A primeira pergunta eu recebi a seguinte: fiz a quitação com valor mais baixo que minha dívida, o meu principal, tá? Isso pode impedir que eu faça novas operações financeiras, né? Não só na fonte credora, mas em outras instituições. Ou seja, você tinha uma dívida, vamos falar o seguinte, você tinha uma dívida que você tomou emprestado 10 mil, ou era uma dívida de cartão, cheque especial, que era 10 mil reais, e você pagou ela com desconto, 5 mil reais. Ou seja, né, o banco ficou no prejuízo de 5 mil. Não existe prejuízo do banco, tá? Primeiro, deixa eu colocar, não existe prejuízo do banco, porque ele já automaticamente tem uma margem de inadimplência, ele já trabalha com essa margem e é só você entrar no site, você vai ver prejuízo dos bancos. Entra no Google, dá um Google aí, prejuízo dos bancos, você vai ver lá que não tem prejuízo nenhum, tá? Porque isso já a taxa de juros que já é paga, já desconta isso aí. Mas vamos supor que você, como cliente, no seu CPF, você deu prejuízo no banco. Pense o seguinte, né? Lembra que eu falei, o banco vai querer negociar com você, ele vai olhar o seu histórico. Então, primeira coisa, ele vai olhar o seu histórico de educação financeira e você tem que mostrar para não só para esse banco, mas para todas as instituições, eles têm critérios de aprovação. E eles não olham só se você teve uma dívida ou não, eles vão olhar, né, como você se comportou ao longo do tempo. Por exemplo, você não tem nenhum cartão de crédito, então você não deixou nenhum rastro. Então, ter cartão de crédito e pagar em dia o seu cartão de crédito, você cria um histórico positivo, né? Você começa a criar o famoso cadastro positivo também. Ou seja, se você mostra uma história positiva, mostra que você tem investimento, mostra que você sabe cuidar do dinheiro, mostra que você paga suas contas em dia. Agora, se você vem fazendo dívidas, pega a margem, sua margem de consignado, por exemplo, está toda ocupada, muitas vezes eles negam crédito até para pessoas que não têm dívida, porque a pessoa já está muito cheia. Então você tem que entender, muito cheia de dívidas, né? Você tem que entender o critério do banco. Muitas vezes não está relacionado à restrição, está relacionado ao seu comportamento, né? Ao seu histórico e ao seu momento atual, entendeu? Vamos lá, outra pergunta. O Bradesco colocou uma restrição na minha ficha financeira do meu cônjuge e alegou que eu, esposa, tenho uma dívida em outro banco. Fica associado mesmo ele tendo o nome totalmente limpo. Isso é ilegal, como eu devo proceder, tá? Aí é o seguinte, o Bradesco colocou uma restrição no seu cônjuge por algum motivo. Não tem nada a ver com a outra dívida. Algum motivo teve, tá bom? Então assim, e geralmente isso acontece com conta conjunta. Então, você tem conta conjunta no mesmo banco, né? E teve algum motivo, tem alguma coisa que você não me contou aqui na história, entendeu? E ele pode colocar sim,
porque ele pode selecionar esses clientes. Não tem nada a ver com outro banco, tá? Não tem nada a ver, tá? O que ele pode muitas vezes aí ver, né, ter aí é ele consultar o Bacen e não dar esse crédito. Entendeu? Então, se ele colocou essa restrição, foi algum motivo. Não existe, não tem nenhum motivo. Ele pode até estar com o nome limpo, mas teve algum motivo, tem algum histórico negativo. E às vezes, olha só o que aconteceu com um colega. Ele também viu que estava com uma restrição interna. O que foi? Pegaram o CPF dele e usaram como golpe. Entendeu? Olha só, e ele foi descobrir isso porque apareceu uma restrição interna. Então, faça uma pesquisa, tenta descobrir esse motivo e resolver, conversar sobre esse motivo, tá bom? Tem histórico, outra dúvida também, tem históricos de dívidas atrapalha o futuro financeiro? Olha só, o que atrapalha, eu já falei, é o seu comportamento financeiro que você deixa registrado, né? E você já teve dívidas, e se você hoje continua usando o sistema financeiro e você honra, e você tem investimentos, e você salda, isso não atrapalha. O que vai atrapalhar é realmente se você, né, teve dívidas e continuou fazendo dívidas e continuou pagando as contas em atraso, isso vai te prejudicar sim, tá bom? Tá? Isso vai prejudicar. Dívida paga com desconto me prejudica com credores futuro? Gente, isso não prejudica, não tem nada a ver porque tem várias instituições. Como eu falei, a instituição ela vai olhar, né, o seu histórico de honra, de pagamento, o seu histórico, né, realmente do que você tem de garantia, né, como que você tem. Se você não tem vida financeira, você pagou uma dívida com desconto e depois de ir lá você não teve mais conta em banco, não teve mais nada, você não tem histórico nenhum. Então você às vezes tem que ter um cartão de crédito, tem que ter alguma coisa, porque isso serve de consulta para eles, tá? Serve de consulta para eles e eles têm outros, né? Eles cruzam alguns dados, bens, propriedades que você tenha, etc, né? Investimentos. Então, existe uma fonte de informação que é fornecida, inclusive, pelos birôs de crédito. O que são os birôs? São aqueles cadastros que você tem no Serasa, no Boa Vista, né? Em todos os outros aí, tá bom? Beleza? Gente, esse vídeo aqui, se você tiver alguma outra pergunta, deixa nos comentários que, né, a gente vai responder. Deixa aqui nos comentários que a gente vai responder. E se você quer ir além, eu quero ir além, eu quero zerar minhas dívidas, quero ter educação financeira e criar uma nova história, né? E para que eu tenha não só crédito, mas para que eu tenha independência financeira, a gente vai ter a nossa maratona de vida zero. São 3 aulas online gratuitas, aonde eu vou realmente revelar para você, né, como você zerar suas dívidas, né, e chegar na independência financeira. Tem um link aqui na descrição, se inscreva na nossa maratona, tamo junto na missão e vejo você no próximo aula ou vídeo, né?